fui também a primeira juíza titular da vara de violência doméstica aqui do Distrito Federal. Era vara única, né? Era a vara de violência doméstica do Distrito Federal, vara única. Vara única. Vara única. E depois... Isso em que ano, Isabel? Foi criada em 2006, né, a vara? Sim. Foi criada em 2006. Mas a instalação dela? Não, foi instalada em setembro, setembro, quando a lei entrou em vigor. 22 de setembro de 2006. A vara foi instalada quando a lei entrou em vigor. Então, logo depois, eu fui para essa vara. Logo a seguir, eu já saí da Fazenda Pública e fui para a vara de violência doméstica. Em 2007 que eu fui para a vara, logo a seguir a instalação, pouco depois. O Jorge, que foi o primeiro juiz, né? Lopes Leite, que foi a transformação da delito de trânsito em violência doméstica. Foi assim que operou a criação. E uma vara que foi uma vara muito pesada. No fundo, é uma vara muito pesada por conta das mazelas, das dores e do sofrimento que as famílias padecem. Não só a mulher, as famílias padecem. Porque uma família doente, uma relação doentia, toda a família está doente. E a percepção que eu tive da vara de violência doméstica é que a nossa família, que eu digo, anda muito doente. Faltam valores, falta respeito, falta amor, falta solidariedade. Tudo isso que leva a esse contexto de violência. Também o meio social um pouco. Mas a violência doméstica não é privilégio da classe mais humilde, não. Ela permeia todas as classes sociais. A vara de violência doméstica é eminentemente uma vara criminal. E a ótica que se estuda e que se propaga, que a gente prendendo as pessoas, nós vamos resolver a questão da violência. O pessoal às vezes tem essa visão de que prendendo... infelizmente tem. Sabe, que prendendo nós vamos resolver a violência doméstica. Então, é encarceramento. E eu achava que não era isso. Eu sempre achei que não era. Bom, aqueles casos, tem casos que efetivamente são casos casos criminais que devem ser punidos com rigor da lei. Aliás, devem ser punidos conforme a lei. Né? O juiz não tem eu não tenho que trazer a dor dos outros para mim, eu tenho que aplicar a lei. Não tenho. As angústias, as aflições, eu não tenho. Eu tenho que aplicar a lei com moderação, sopesando um e outro caso, sopesando o que eu tenho no processo. Muitas vezes o que eu tenho no processo não é que eu tenho na vida real, no caso de violência doméstica. Por trás de uma violência há uma história, há uma longa história. E essa história, às vezes, eu tentava buscar para subsidiar minhas decisões. Tinha uma psicóloga que trabalhava comigo, a doutora Helenice, que prestou grande serviço. Aquilo que nós encaminhamos muitas pessoas para tratamento. Eu acho que eu até conversava muitas vezes com a Secretaria de Saúde aqui do Tribunal, e mesmo do Tribunal aqui do GDF, e mesmo a Secretaria da Mulher, porque as pessoas com um pouco mais de recursos, quando tem um menor problema, eles procuram um atendimento psicossocial. A nossa pessoa carente, o nosso povo carente, eles não têm esse atendimento. Acaba desaguando no Poder Judiciário. Então, aí gera esse sentimento de impotência, que a gente não pode fazer nada para mudar isso. Porque nós não somos responsáveis por política social, que é do Executivo. Que é o que trabalha na raiz do problema. É a raiz do problema. Né? Creches. Uma luta que eu tive aqui com creches. Por quê? A maioria das nossas mulheres não tem onde deixar os filhos para trabalhar. Né? Ali fica naquela dependência do marido, o marido alcoólatra, o marido que bate, o marido que trata mal toda uma família, mas ela também não pode deixar aquele marido, porque quem vai cuidar dos filhos dela? Fiz umas 3 visitas ao lixão para conversar com as mulheres do lixão, junto com a Débora, que era da delegacia, da 8ª delegacia, delegacia de polícia lá que abrangia a região da estrutural. Fomos lá para conversar com as mulheres. Porque elas também não tinham tempo de deixar, não poderiam sair de lá para escutar uma palestra, né?
Porque eu fiz palestra em todos os locais que me chamavam para falar de violência doméstica aqui no Distrito Federal. Então eu falava com as mulheres, que elas iam nas comunidades, depois saiam daqui. Quer dizer, aquele sistema de multiplicador mesmo, né? Queria difundindo aquilo que ouviam para passar para as outras comunidades mais carentes. Então, onde me chamavam, eu ia fazer minhas palestras, conversar sobre violência doméstica e como fazer, o que as mulheres deveriam fazer, o que era violência, despertando para o que era violência, nas escolas, né? Nas escolas também, nas escolas da rede pública, algumas escolas também eu fui, alguns encontros que faziam com os pais, umas 2 ou 3 escolas, mas foram tantas, Carmelita. A gente tinha uma política, assim, em alguns casos, de conciliação. Porque eu acho que a justiça, o fim único da justiça é a paz social. Sem sombra de dúvida. A paz social. E alguns casos de algumas famílias que a psicóloga conseguia conversar. Nós fizemos um convênio com uma rede da UNB, com o pessoal da UNB, os estudantes, a gente encaminhava as mulheres para atendimento psicológico mesmo na UNB e algumas outras faculdades que tinham alguns núcleos de atendimento, por meio da Helenice, que ela era muito vinculada a rede de atendimento, né? E encaminhamos muitas pessoas e elas conseguiram vencer aquelas barreiras, os medos, né? E conseguimos, às vezes, refazer alguns casamentos, sabe? Casamentos, as pessoas já estavam separadas, conseguimos eles começar a ver a importância um do outro e que aquele momento foi um momento de desespero na família e que eles conseguiram superar aquilo. Foram muitos casos que nós tivemos, sabe? Isso foi muito gratificante, muito gratificante. De famílias inteiras envolvidas numa situação de violência doméstica e a Helenice convocava essas famílias todas para a parte da manhã, num outro horário que não funcionava o tribunal. E até pessoas de bem, não são pessoas só de classe baixa, de renda baixa, não, pessoas de bem que iam, sentavam à mesa e às vezes depois de muitos anos sem conversar, nós propiciávamos uma conversa, um entendimento e aquilo às vezes era uma outra ação, uma ação numa vara civil, uma ação que corria num inventário, que corria numa vara de sucessões e aquilo ali, aquela briga originava daquele outro processo. Então a gente resolvia aquilo ali na violência doméstica e queria refletir naquele outro processo que estava em andamento. Muitos processos. A vara de violência doméstica é uma vara de família com um pouco de violência. Essa é a vara de violência doméstica. É uma vara de família com violência.